Olá, seja bem-vindo a mais um KSCast. Seja muito bem-vindo, você também que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, o KS Advogados. O meu nome é Rubiane Spengler. E o meu é Felipe Krieger, e no KSCast dessa sexta-feira você irá acompanhar as principais notícias que movimentaram as áreas do direito do trabalho e previdenciário. Isso mesmo, vamos já à informação. E a notícia trabalhista dessa sexta-feira é do TRT da 15ª Região, TRT que fica com a sua sede em Campinas, São Paulo. E esse TRT, ele possui uma jurisdição que abrange 599 municípios paulistas, perfazendo aproximadamente 95% do território do estado, onde reside uma população superior a 22 milhões de pessoas. Ela é, então, o TRT da 15ª Região, uma das maiores entre as 24 regiões em que está dividida, então, a Justiça do Trabalho no nosso país. E essa decisão aqui do TRT da 15ª Região é referente a uma usina que foi condenada por não fiscalizar a contratação de mão de obra infantil em sua cadeia produtiva. E nós vamos ver então que o Juizado Especial da Infância e da Adolescência, o JEA, de Presidente Prudente, que é um município do estado de São Paulo, condenou uma usina sucroalcooleira a pagar então o valor de R$100 mil por danos morais coletivos, além de cumprir a obrigação de fazer e não fazer. O motivo, segundo justificou o juízo, foi que a usina mantinha entre os seus fornecedores um empregador que explorou a mão de obra infantil em sua lavoura de cana-de-açúcar. Em sua decisão, o juiz Mozart Luiz Silva Brenes, coordenador do JEA de Presidente Prudente, afirmou que um dos fornecedores da usina explorou a mão de obra infantil ao contratar os serviços de um adolescente com 15 anos de idade à época, para trabalhar na sua lavoura de cana-de-açúcar, tendo havido aí nessa situação um reconhecimento de vínculo empregatício com esse empregador. A sentença destacou... Foi reconhecido, no caso, então, o vínculo empregatício com a empresa fornecedora. Isso. Quem explorava a mão de obra infantil não era a usina diretamente. Quem explorava a mão de obra era um produtor de cana-de-açúcar que fornecia cana-de-açúcar para esta usina, né? Então, Perfeito. A sentença destacou aí que a usina incorreu, então, em ato ilícito na forma culposa ao não cadastrar e não fiscalizar e ainda receber a cana-de-açúcar para transformá-la no produto final, seja açúcar, seja álcool, do fornecedor, se beneficiando, então ela foi beneficiada da exploração do trabalho infanto-juvenil na condição de detentora da direção da cadeia produtiva. Então, essa condenação ocorreu porque o juízo entendeu que a usina, como detentora, então recebedora desses produtos, ela deveria fiscalizar essa situação para que não viesse a ocorrer. Já com relação, então, à obrigação de fazer e não fazer, a usina, então, a partir de agora, deverá se abster de comprar cana-de-açúcar de fornecedores que tenham utilizado ou utilizem trabalho infantil, assim compreendido o trabalho de crianças e adolescentes em atividade proibida, cadastrar, então agora a usina vai ter que cadastrar todos os seus fornecedores de maneira permanente, então ela deve fazer isso sempre, com as informações básicas sobre a origem do produto, o local, a forma e o nome dos trabalhadores envolvidos na respectiva produção,
fiscalizando ou monitorando periodicamente todos os seus fornecedores para que não utilizem direta ou indiretamente trabalho infantil durante quaisquer etapas do processo de produção de cana-de-açúcar, além de cumprir regularmente as requisições de informações expedidas pelo Ministério Público do Trabalho, apresentando então sempre que requisitados todos os dados inerentes aos seus fornecedores, de modo a subsidiar as ações fiscais e operações de prevenção e repreensão do trabalho infantil na cadeia produtiva de cana-de-açúcar. Então, interessantíssimo o caso. Muito interessante essa decisão, porque a usina, então, ela foi condenada desse dano moral coletivo, não pelo fato de ela em si explorar a mão de obra, exato, né? Isso chamou bastante atenção, né? Foi pelo fato de ela não estar acompanhando, não estar fiscalizando aqueles agricultores que fazem a entrega dessa obra, dessa matéria-prima, né? Dos fornecedores da cana-de-açúcar. Exatamente. E até é importante esclarecer que o trabalho do menor de idade, ele não é permitido, ele não é permitido em atividades insalubres. E o trabalho do menor de idade, ele é permitido em algumas situações de aprendizagem ou a partir dos 16 anos em algumas situações, mas em atividades que são consideradas penosas ou insalubres, como é o caso então da cana-de-açúcar, é extremamente proibido, né? É vedado o trabalho do menor em atividade insalubre, e ainda mais aqui nessa situação que o adolescente então possuía apenas 15 anos de idade, né? Sim. Então, por esses motivos é que a usina então foi condenada, né, nessa indenização por danos morais. E fica também o alerta, né? Até às vezes a gente não tem conhecimento que o menor não pode trabalhar em atividade insalubre, às vezes já tem mais de 16, mas ainda não fechou os 18 anos, então ainda assim não é permitido. Assim, né? E mesmo se fosse um contrato de aprendizagem, ele não poderia estar exposto então aos agentes insalubres. Sim, perfeito. Vamos então à notícia previdenciária dessa semana, e ela diz respeito então a evidências de afastamento da atividade rural da parte autora antes do requerimento de aposentadoria rural levaram ao indeferimento do pedido. Vamos aos detalhes então desse tema. A segunda Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais reformou a sentença da comarca de Espinosa, Minas Gerais, que anulou decisão administrativa que cassou o benefício de aposentadoria por idade rural, reconheceu então o cumprimento da carência mínima exigida para o gozo do benefício antes da saída da família da autora da zona rural e determinou o pagamento dos valores retroativos. Então, ela determinou que fosse restabelecido, né, que fosse determinada a concessão da aposentadoria rural a essa segurada. Mas o INSS, inconformado com essa decisão, apelou dessa decisão e aduziu a inexistência de prova material do trabalho rural. E o relator, juiz federal convocado, Dr. Guilherme, ao analisar o caso, destacou que o benefício da autora foi cancelado porque o INSS apurou irregularidades nas declarações e documentos apresentados pela requerente. E tendo em vista que, então, ao realizar uma pesquisa na fazenda, onde a beneficiária apontou que exercia trabalho rural em Minas Gerais, foi informado que o cônjuge da autora já não exercia atividade rural havia muito tempo e que a prova de trabalho urbano em período recente, tendo a família se mudado para o interior de São Paulo há mais de 10 anos. E consta ainda nos autos um ofício da Justiça Eleitoral informando que a requerente
modificou o seu domicílio eleitoral apenas 6 meses antes da entrada do requerimento administrativo da aposentadoria por idade rural, declarando-se moradora da zona rural da cidade de Espinosa, e que até então constava como seu domicílio a cidade de Jundiaí, São Paulo. Então, evidenciou que ela fez essa alteração de domicílio para fazer um requerimento. Havia se afastado das atividades rurais. Exato. E aí tentou fazer uma manobra agora. Para buscar o reconhecimento de uma aposentadoria rural. Inclusive, temos vídeo recente no canal falando como é necessário que, para uma aposentadoria por idade rural, que ao completar a idade ou realizar o requerimento administrativo, o segurado esteja na atividade rural. Sim. E aí consta também que o fato de não ter, seguindo ainda aqui a questão da eleição, que o fato de não ter comparecido em nenhum turno de votação após a modificação do endereço é forte indício de que ela não residia em Espinosa, afirmou também o magistrado, né, que havia fortes indícios de que ela só fez essa alteração para comprovar de forma maliciosa, né, que ela ainda exercia uma atividade rural. Sim. E o juiz federal convocado sustentou ainda em seu voto que, dado o contexto fático jurídico acima delineado, conclui-se que a autora, quando do requerimento administrativo, então com 56 anos de idade, não residia na fazenda Miri, onde alega ter exercido suas atividades rurais ao longo da vida. E nesse contexto, concluiu o relator que, não evidenciada a qualidade de trabalhadora rural da requerente, mostra-se correta a decisão do INSS que reveu a decisão e suspendeu o benefício da autora, o que, como se diz, é corolário do poder de autotutela conferido à administração pública. Então, o INSS tem o poder de rever a sua decisão. Sim, com certeza, ainda mais nessa hipótese, então, que foi verificado indícios de irregularidade no benefício, Exato. né? E então o colegiado ele deu provimento ao recurso do INSS para julgar improcedente o pedido da autora de aposentadoria por idade rural. E essa decisão tem como fonte o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Esse então foi mais um KS Cast. Agradecemos a sua companhia, a sua audiência, e lembre também de estar se inscrevendo no nosso canal para estar acompanhando todas as informações que nós produzimos aqui. Nos acompanhe então nas redes sociais, pois toda segunda e sexta-feira nós estamos por aqui compartilhando conhecimento. Um forte abraço e até a próxima! Até a próxima!